Hernan Barcos, André Balada, JP Galvão. Sabe qual a semelhança entre esses atletas e o técnico Renato Portaluppi? Fica aí que eu vou te explicar. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Juventude também 2, em mais uma partida pavorosa do Tricolor. Um jogo em que a gente merecia ter perdido e não fosse pelo Marquezin, o goleiro que não pega pênaltis, se não fosse pelo pênalti que ele pegou, ora vejam só, e se não fosse também por um pouco de sorte, né? A gente conseguiu fazer um gol ali ao apagar das luzes, e se não fosse também pela fragilidade do Juventude, né? Se não fosse por muitos aleatórios somados, a gente teria perdido ao natural. Conseguimos um empate que nos dá uma sobrevida, mas que também decreta o pavor instaurado para o torcedor do Grêmio nessa reta final de Brasileirão. Se a vitória é verdade, nos daria um respiro praticamente de alívio, de quase, como é que se diz assim, eliminar, né, uma chance mais concreta de rebaixamento. A derrota nos daria um pavor de quase decretar, né, ou um rebaixamento ou uma briga ponto a ponto até a última rodada. O empate está muito mais perto dessa derrota, né? Ele acabou sendo excelente, primeiro para ganhar um pontinho, que nessa reta final a gente vai ter que contar pontinho por pontinho, porque talvez a gente escape por um ou por 2 pontos, ou por vitórias, ou por saldo de gols, ou, né? Então foi importante somar esse pontinho, né, frente à derrota que se desenhava até o finalzinho do jogo, pelo ponto em si, mas talvez até mais importante ainda por ter sido contra um adversário direto que não soma os 3 pontos que estava somando, a gente segura eles lá mais para baixo e faz o nosso pontinho também. Então não foi tão desesperador quanto a derrota seria, mas ainda assim nos deixa em uma situação complicada e que exige muito cuidado e, e, e exige que o Grêmio mostre muita coisa que não vem mostrando nas próximas rodadas. O que mais me assusta não é a tabela, não são os pontos, não são os adversários que a gente vai pegar pela frente, o aproveitamento que a gente vai precisar executar nesses próximos 4 jogos para não cair, porque não é algo muito grandioso que a gente precisa fazer, mesmo empatando hoje. O que me assusta é o futebol que o Grêmio vem mostrando, né? Que é um futebol que, se tu me disser que o Grêmio vai perder as próximas 4, cara, não tem como achar absurdo. Se tu me falar que o Grêmio vai ganhar as próximas 4, aí sim já é muito mais improvável e inusitado, né? É um Grêmio que não mostra nada em campo e que patina contra qualquer time, contra qualquer esquema, em casa, fora, não interessa, né? Então é muito assustador pelo Grêmio em si. E por que eu falei no início do vídeo que tem uma grande semelhança entre o treinador Renato e alguns nomes de jogadores que eu citei, né? O Barcos, o André Balada, o JP Galvão, porque, cara, todos esses caras que eu citei, todos esses jogadores que eu citei são bons jogadores. O Barcos já foi da seleção argentina, o André Balada, não sei se chegou a pegar a seleção brasileira, mas ele teve bons momentos, até com o Neymar lá no Santos. Eles tinham um time interessante, todos ali jogavam por música na época e tal. O JP Galvão também foi um jogador de seleção, um jogador que é ídolo na Itália, um jogador que foi contratado, né, pelo futebol turco lá no... Sempre confundo se foi o Galatasaray ou o Fenerbahçe, mas enfim, é um dos grandes ali que não é qualquer jogador que eles contratam, então é porque realmente viram coisas interessantes dele na Itália. Então, assim, todos esses são bons jogadores, né? Ou foram bons jogadores em algum momento, porém, chegaram no Grêmio, né? E talvez em alguns momentos, alguns deles até possam ter correspondido, o André e o Barcos principalmente, talvez tenham tido bons momentos, mas chegou em dado momento, cara, chegou num ponto que eles estavam comprometendo,
Os três, cara, o Barcos ele é responsável por uma das primeiras canceladas que eu recebi na internet, no Twitter, né? Não é cancelamento, mas foi tipo assim, primeira, talvez onda de haters que eu adquiri ao longo da minha trajetória de, sei lá, de comunicador, influenciador, sei lá como é que se fala, né? Na época talvez eu até, acho que eu escrevia no Globoesporte.com, ainda tinha um canhão, né, que reverberava bastante ali. E tinha muito fã-clube do Barcos que os caras começaram a me odiar. Mas eu dizia assim, cara, se vocês gostam do Barcos... Eu não lembro quem era o técnico. Eu acho que o Luxemburgo chegou a pegar o Barcos ali, mas eu acho que teve outro também, que eu tô esquecendo. Mas eu dizia pro técnico... Não era o Renato, né? Curiosamente até, os outros dois exemplos foram insistências e teimosias do Renato em manter os caras por tanto tempo de titular. Mas o Barcos não era da obra do Renato. E eu dizia pro treinador, né? E eu dizia pro Renato também em relação ao André, em relação ao JP, cara, se tu gosta tanto desse cara, desse atleta ou dessa pessoa física, né? Tira ele então pra preservar o cara, pra preservar o cara. Quanto mais tu põe ele em campo, mais tu prejudica o time, mas isso aí a gente já fala há tempos, há meses, mas também tu tá começando a prejudicar já a pessoa, né? Os familiares dele talvez estejam torcendo pra ele virar banco, sabe? E aí, por que esses bons jogadores fracassaram no Grêmio em dado momento, não interessa. Porque cada um pode ter um motivo ou até um somatório de motivos. Ah, o Barcos talvez ficou velho. Ah, o esquema não favorecia. Ah, o cara estava com problemas pessoais e isso respingava em campo. Ah, o cara não queria nada com nada. Cada jogador que era bom e não jogou bem no Grêmio pode ter fracassado em dado momento por N motivos e não vem ao caso. Mas é exatamente o mesmo caso de Renato Portaluppi, que eu sempre considerei um bom técnico, mas ele está virado num JP Galvão da Casa Mata. O Renato hoje é nocivo ao Grêmio. O trabalho que ele vem apresentando à frente do clube é patético, cara. E assim, e é um tema que gera conflito, que gera confusão, que gera discordância, porque ele é um bom treinador. Ou era, né? Um bom treinador. Só que não vem sendo, cara. Há um bom tempo, e eu acho até que há mais tempo do que esse ano apenas. Só que eu acho que neste ano especificamente é o pior ano dele disparado, cara. É assim, ó, é constrangedor. E aí, que nem eu falei dos jogadores, né, que tem seus motivos, o Renato pode ter os deles. Pode ser que ele tá ultrapassado, pode ser que o futebol mudou nesse meio tempo e o Renato ficou para trás. Não sei se é tanto, se mudou tanto assim a esse ponto, mas pode ser. Pode ser que o Renato deu sorte de pegar times encaixados com elencos, né, que tinham jogadores inteligentes. Eu acho que ele pegou muito jogador inteligente na fase que ele foi bem, que os caras mesmos se comunicavam, se organizavam, discutiam coisas com o Renato. A gente tem ouvido aí nos podcasts, né, o Cortez falando que o Renato queria se retrancar em Lanús e o time falou, não, Renato, vamos para dentro. O mérito dele, né, de ouvir o time e de ter esse gerenciamento aí, mas né, quando talvez pega um outro perfil de jogadores, ele pode se atrapalhar. Pode ter vários, ele pode estar de saco cheio, que é uma tecla que eu bato há muito tempo aqui, que o Renato está de saco cheio. Eu acho que o Suárez deu uma sobrevida, não só ao Renato, mas ao Grêmio, assim, né? Botou o Grêmio nas manchetes mundiais e mudou a rotina e teve uma novidade, um fato novo, mas o Suárez saiu, voltou à normalidade, o saco cheio do Renato, cumulativo, assim, voltou a aparecer e isso pode estar respingando no trabalho dele. O motivo meio que não sei se interessa, porque a gente não vai conseguir entender ou saber, né? Por que o Renato virou um mau treinador, um péssimo treinador em 2024, se ele já mostrou boas qualidades em outros anos. Esse é um outro debate. Fato é que 2024 a gente está muito mal e muito por culpa dele. Eu estava na arena aqui, ó, tô fardado aqui de Grêmio e talvez ao vivo seja até mais fácil de entender, assim, o Grêmio não tem nada, gente. O Grêmio não tem nada, é um amontoado que tomou um baile de um time do Z4. E o Renato sempre fala do investimento e sempre usa esse escudo contra o Flamengo ou contra o Palmeiras e tal. Era o Juventude. Era o Juventude. Se a gente for comparar a folha salarial dos dois clubes, os valores de cada atleta ali para serem adquiridos e tal, assim, não dá para largada. É coisa de mais de um terço né, do tamanho ali da folha ou do fim dos valores do Juventude, deve ser, sei lá,
né? Então, e o Grêmio tomou pau do Criciúma, de vários times, né? Até o Atlético Goianiense não foi tão fácil assim ganhar, né? E, cara, são times muito mais frágeis que o Grêmio, financeiramente falando. E aí, obviamente, a culpa é do Renato. Porque, eu repito, cara, eu sempre passo um pano para os treinadores do Grêmio, historicamente, há anos e anos, quando eu vejo furos grandes no elenco. E eu acho que a gente tem furos nesse elenco, né? Talvez alguns grandes ou nem tão grandes assim, médios e tal. Acho que precisa de uns ajustes importantes, sobretudo do meio para trás, talvez do meio para frente também, né? Algumas coisas pontuais ali, mas cara, quando tu não ganha do Juventude, quando tu apanha pro Criciúma, e aí tu olha os elencos, cara, tu não tem como colocar a direção nessa resenha aqui de análise pós-jogo. É que nem quando o Grêmio é patético em alguns jogos e perde por 4-0 e o juiz não deu um pênalti pra nós, né? Ou deu um pênalti inexistente pros caras, assim. Cara, tu até pode citar isso, mas diante de um mar de incompetências do teu time, tu ficar falando do erro da arbitragem se torna, né, deslocado, impertinente, né? Então eu acho que sim, eu tô abrindo esse parênteses para dizer que sim, a direção tem culpa, tem jogadores ali insuficientes. O nossa grande esperança era um venezuelano de 1,5 m que jogou ontem. O cara jogou, pegou um avião, dormiu, acordou e entrou em campo de novo e ainda assim fez alguma diferença, né? Então tu vê as fragilidades do elenco nessas nuances assim do time, né? Na própria zaga ali, o Jeromel sem ritmo, entrou o coitado do Gustavo Martins também, sem ritmo por outros motivos, né? Não pela. Se bem que o Jeromel não é só pela idade, ele também estava bastante tempo sem jogar, mas o Gustavo Martins vindo de lesão. Então, assim, a gente, né, mas tem que jogar porque é quem tem, né, uma coisa assim meio frágil, assim. Só que, cara, o que o Grêmio jogou hoje contra o Juventude não é elenco, não é problema de peça, não é a data FIFA. Claro que tudo isso complica um pouquinho mais, cara, mas assim, tu tira 8 titulares do Grêmio, o time que tu vai botar em campo ainda é mais caro que o do Juventude. Ainda, em tese, tem mais qualidade que o do Juventude, sabe? Então, assim, cara, o Grêmio é um buraco. Não, eu fui assistir o jogo com meu pai e no caminho a gente tava ouvindo a escalação, né, que divulgaram. Daí eu falei, bah, finalmente o Renato acerta, né? Porque ele tá com uma mania de anos e anos de não jogar com meio de campo, né, cara? Às vezes, eu lembro até do Grêmio caindo em 2021, aí não era o Renato, mas enfim, virou uma obsessão por esse esquema com 3 atacantes, né, cara? O Grêmio caindo pra Série B em 2021, pegando o Palmeiras, campeão, lá em São Paulo, o Grêmio com 3 atacantes. Cara, pelo amor de Deus, povoa esse meio de campo, te defende, te protege, sabe? Virou uma regra. E ali, cara, em tese o Grêmio tinha feito um 4-4-2 hoje. Tu pode chamar do que tu quiser, de 4-1, B, X, raio de não sei o que. Mas na prática era um 4-4-2. Tinha uma linha de 4 na zaga e tinha o Bright White e o Diego Costa na frente. Meio que um Jardel e Paulo Nunes ali. Talvez o Bright White mais Paulo Nunes, mais um pouquinho caindo mais pro lado, assim. E o Diego Costa mais centroavante, de fato, né? Só que, cara, daí começa o jogo, cara. Parece que o PP virou um ponta. E o Edenilson meio que virou outro, né? E aí a gente ficou com 4, cara. A gente ficou com quase que um 4-2-4, sabe? Porque daí na prática, quando a bola respingava, o meio de campo era do Juventude. O Juventude nadou de braçada no meio de campo de novo, cara. Sabe? É um time que não tem nada. Não tem nem. Assim, numericamente, não tem gente ali parada, sabe? E aí, pá, o Edenilson errou umas bolas hoje, outros jogadores erraram os passes também. Tu vai ver a origem, cara, é bagunça do time. A bagunça do time expõe as individualidades. Expõe os caras, porque às vezes eles pegam a bola, não tem pra quem passar. E daí eles demoram 2 segundos com a bola e aí perdem. Aí chega um zagueiro e dá um bote. Ou eles tentam fazer um passe e tá difícil de encontrar o companheiro e alguém corta o passe. E aí tu vai lá e vaia o Edenilson, vaia o Cristaldo. Eu até acho que o Cristaldo foi mal hoje, na verdade, mas assim, esse é outro papo. Mas sabe, o coletivo bagunçado, cara, prejudica as individualidades. E o Grêmio foi um show disso hoje. Foi um show de zero coletivo. Cara, eu fiquei assustado. Não que tenha sido tanta novidade assim, né? Porque eu fico assustado direto com esse Grêmio de 2024, mas hoje, assim, cara,
diante de um Juventude fragilíssimo. Aí o Renato fala na coletiva, eu me dei o trabalho de ouvir a coletiva, do psicológico, porque não sei o quê, porque estão perto da zona. O Juventude tá na zona. O Juventude tá, sabe? Olha quem é o elenco do Juventude, sabe? É umas desculpas que não colam, não tem nenhum sentido, Renato. Enfim, não vou ficar comentando a coletiva dele, porque ali é um show de resposta, assim, que tu derruba com meio segundo de raciocínio, assim, sabe? Mas enfim, cara, deixa o Renato falar, eu acho que ele vai acabar saindo, e aí bola pra frente. E o Renato disse em dado momento assim, se eu sair, eu espero, porque eu sou um gremista que vou seguir torcendo pelo Grêmio, eu espero que o próximo treinador que comandar o Grêmio faça pelo menos 50%. Se ele fizer 50% do que eu faço aqui no clube, eu já vou me dar por satisfeito. 50%. Renato, se tu é o nutricionista, se tu é o diretor de logística, se tu é o CEO e não sei mais o que do Grêmio, cara, tá errado. E o erro nem é tanto teu, Renato, é da direção que deixa isso acontecer, tá? Mas assim, eu só quero um cara que faça 50% a mais do que tu, ou 200% a mais do que tu, porque tem quase nada hoje sendo feito, dentro de campo. Dentro de campo. Porque esse 50% que ele falou, ele com certeza está falando de um todo. De um todo. Eu não estou preocupado com esse todo, cara. Eu estou preocupado com o campo. Com a fragilidade tática e de organização que a gente vê desse Grêmio em campo, cara. Eu repito, eu tô assustado com o rebaixamento, extremamente assustado depois desse empate, muito mais pelo futebol que o Grêmio vem jogando do que pela tabela. Cara, tu pega assim, ó, o Inter, o futebol que o Inter tá jogando. Se o Grêmio estivesse jogando esse futebol, a tabela fosse essa, a nossa posição fosse essa, eu estaria tranquilo. Né? Não preciso nem falar do Botafogo, se eu estivesse jogando o futebol do Botafogo, mas daí também tem questão dos elencos também, né? Mas enfim, o Palmeiras, que é um time que, óbvio, está no topo, né? Tá sempre brigando, mas que estava sendo vaiado o treinador, e estava oscilando, e fazia partidas ruins e tal. Mas se tivesse jogando futebolzinho do Palmeiras, que não tá convencendo ninguém, sabe, cara? Numa dessas, a gente ainda ia pegar a Sul-Americana. Agora eu tô aqui contando moeda para não cair pra Série B. Não é o problema da tabela, o problema é o Grêmio. E não tem mais enchente. E aí, né, pra fechar assim, o vídeo, que já tá ficando muito longo, eu tava pensando, né, também sobre isso, né? Eu até coloquei isso no meu Twitter antes do Renato tocar nesse assunto na coletiva, que ele repete aquela história de que se o Grêmio, se não tivesse as enchentes, não estaria nessa situação. Cara, o Renato tá certo. O problema aqui dessas duas narrativas é que elas não são, uma não anula a outra. Elas coexistem. A narrativa de que o Grêmio tá mal do jeito que tá por culpa do Renato é verdadeira, e por culpa das enchentes também. E o jogo de hoje contra o Juventude desenhou essas duas narrativas, assim, as duas piscaram ao mesmo tempo na minha cabeça, né? Porque assim, olhando o desempenho do time do Grêmio, não tem como tu não colocar na conta do Renato. A nulidade que é o Grêmio, o grande nada que é o Grêmio em 2024, né? E substituições bizarras, tipo assim, enfim, não vou aqui ficar esmiuçando, que a gente acaba fazendo isso em vários vídeos, mas o pavor que o Grêmio é muito culpa do Renato, muito mais que da direção. Embora, repito, eu perceba e concorde com carências importantes do elenco, mas agora na conta do Renato. Não render nada esse time, cara, é culpa do Renato. Mas eu também concordo, e o jogo de hoje também mostrou isso, que se não fosse o caos das enchentes e o prejuízo que gerou ao Grêmio, esse futebolzinho patético que a gente vem jogando seria digno de meio de tabela, porque tem times piores, por incrível que pareça, né? A gente estaria ali num melancólico oitavo lugar, 11º, sabe? Talvez com uma pontuação um pouquinho mais robusta e menos preocupante em termos de Z4, mas seria isso, seria um meio de tabela melancólico, por conta da incompetência do Renato que vem se mostrando em 2024. Agora, perdemos pontos também por conta da enchente? Sim, sim, sem dúvidas, e isso é nítido
que esses pontos nos jogaram um pouquinho mais para baixo, a ponto de estarmos hoje preocupados com a divisão e que o Grêmio estará em 2024, em 2025, né? E o jogo de hoje eu digo que mostrou isso também, porque a Arena empatou o jogo. E tu vê como as duas coisas coexistem, não só coexistem, como elas estão interligadas. Por que eu digo que a Arena empatou o jogo? Porque o Grêmio em si é patético. O futebol que o Grêmio mostrou em campo foi pior que o do Juventude. O Juventude teria ganho esse jogo se ele tivesse sido jogado num campo mais neutro, mais longe de Porto Alegre, com logística, com não sei o que, sem, né? A Arena do Grêmio ganha jogos. Não vai ganhar todos, principalmente quando o time tem fragilidades, é óbvio, nenhum time do mundo isso acontece. Mas assim, quem esteve na Arena hoje e viu os 40 mil torcedores apoiando do início ao fim e vaiando no final, é verdade, viu que o Grêmio, que a Arena empatou o jogo. A Arena fez 1-0. Acho que aquele gol foi muito na fã do clima que tava a Arena, que tava muito positivo, assim. Faz 1-0, cara. E aí, meu, tu faz 1-0 contra o Juventude em casa, 40 mil pessoas, tu tem um elenco melhor. Cara, a tua maior dificuldade é psicológica, como o próprio Renato diz, de, né, pressão, o medo do Z4 e tal. Cara, ali tu tirou toda a pressão, todo o temor, toda a falta de confiança, todo. Ali era só jogar futebol. Era só jogar futebol. Que o Grêmio não tinha, que o Grêmio não conseguiu. E acabou tomando uma virada. Né? Então, na hora que teve o fator arena ali, a gente até consegue sair na frente. Quando entra o fator futebol, o Juventude vira. E no final, cara, é bumba meu boi, não tem tática, não tem nada. É a individualidade do jogador, como sempre, assim o Grêmio acaba resolvendo, né? No suor, na qualidade técnica, na jogada que o cara pensou na hora ali. E aí a bola ainda desviou, foi meio de xiripa, né? No finalzinho e tal. E é isso, cara. E a Arena empurrou o Grêmio para esse empate que se fosse em outro lugar talvez não tivesse acontecido. Então é verdade, a enchente atrapalhou sim a ponto de nos colocar nessa situação, mas se a gente tivesse um time mais organizado e mais bem treinado, a enchente talvez estivesse nos tirando de um G4 e empurrando para um G8, para um G6, né? Não, ela nos tirou do meio da tabela porque o time é uma bagunça e está nos empurrando para uma zona extremamente preocupante. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.